Fala, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre todos os livros que eu vou ler em 2026 e eu vou explicar cada um deles aqui para que você também possa ser inspirado, instigado a ler também bons livros e crescer a sua fé, crescer como pessoa profissional, enfim, que você possa crescer com bons livros, tá bom? Então eu já peço para que você fique aqui comigo, prepara aí o teu cafezinho para que possamos ter um momento de muita alegria aqui falando sobre cada um desses livros. Primeiro, antes de falarmos de cada livro, eu gostaria de recitar uma frase que mudou completamente a minha forma de pensar e ler livros. Eu ouvi uma frase que dizia assim: nem sempre você vai lembrar de todas as páginas de cada palavra que você leu, mas certamente você não vai esquecer o que aquele livro fez com você. Quando eu escutei isso, eu pensei, uau, é exatamente isso. Às vezes nós lemos um livro e você não vai lembrar de tudo, de toda palavra, de todo o contexto. O contexto, sim, mas você não vai lembrar do encaixe perfeito, mas você vai lembrar daquilo que aquele livro fez e transformou a tua vida, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero apresentar os livros que eu selecionei, separei com muito cuidado para este ano de 2026. É claro que nem todos os livros estão aqui, porque uns estão vindo que eu já comprei, outros eu ainda vou comprar, mas eu vou deixar a foto de cada um deles aqui para mostrar todos os livros que eu estou lendo. Eu já li alguns em janeiro, mas eu não coloquei aqui, eu vou colocar somente aqueles que eu estou lendo e que eu vou ler durante todo esse ano de 2026. E começando por esse, eu já falei um pouco sobre ele aqui, do Max Lucado 3,16. Eu já estou finalizando esse livro. Esse é um livro sensacional. Ele vai falar sobre essa mensagem de João 3,16, uma mensagem rica, transformadora sobre a vida eterna, e ele vai falar o impacto da vida eterna sobre a vida de todo cristão e por que essa mensagem é tão importante. Então ele vai pegar o texto que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, para morrer em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toma aí um pouco do seu café. É uma mensagem extraordinária. Ele traz uma forma de, de leitura e de vivência sobre esse texto, o contexto dele, e ele vai utilizar alguns personagens da própria Bíblia para falar um pouco sobre este versículo, e é sensacional, gente. Se você deseja crescer e entender mais sobre a vida eterna, sobre a ação de Deus para conosco, para a salvação, é uma leitura extraordinária. Eu já estou terminando esse livro, maravilhoso, e eu recomendo demais. Outro livro também, do mesmo autor, Max Lucado, Simplesmente Como Jesus. Esse aqui é um livro que eu estava desejando há um bom tempo já. Ele vai falar sobre como o Senhor, ele nos ama, mas ele também ama como nós somos, mas ele não vai deixar a gente permanecer da forma como nós estamos. Então, é um livro que vai falar sobre a vida cristã e como nós podemos ser simplesmente como Jesus. É um livro extraordinário. Esse outro livro aqui, da Neide Casimiro, é uma irmã incrível que faz missões juntos com o pastor Jorge Rojas, que geralmente está pregando na nossa igreja, o famoso Ai Ai Ai. É um livro muito interessante que diz que ele se fez como nós para nos fazer como ele. Vai falar sobre a obra de Jesus na terra e por que ele fez isso e o motivo para que ele fez aquilo e nos tornarmos a cada dia como ele. Então ela vai falar sobre Jesus se fez homem para que através do homem Jesus fôssemos como Cristo, a imagem e semelhança de Deus. É um livraço também. Eu já dei uma lida por cima e é um dos livros que eu vou ler em 2026. Kenneth Hashim, essa aqui é clássico dele, do Kenneth. Ele fala sobre que Cristo concedeu dons aos homens. Esse é um livro incrível. Ele vai falar sobre acerca do ministério apostólico, pastoral e também profético.
e da unção e o dom que o Senhor derramou sobre os homens para realizar a obra dele. É um livro que eu ganhei, inclusive, da minha pastora, a pastora Nalva, e está na lista para eu ler em 2026. Outro livro, Amor e Profecia, de Dan McCollum, é um livro incrível também. Ele vai falar sobre o profético. É um livro que eu li, na verdade, eu li um pouco da história, do resumo desse livro. Ele já estava há um bom tempo aqui na estante, eu tinha comprado, só que ainda não li. E ele vai falar sobre a junção do amor e com o profético, que nem todo aquele que age no profético precisa ser duro nas palavras e tudo mais. Então ele vai falar sobre como nós podemos profetizar, fluir nos dons profético de uma forma amorosa, extraordinária também, que eu vou ler em 2026. Esse aqui do Norman é um livro que eu comprei esse livro já faz muito tempo, só que é um livro que eu já li até a metade, parei, posterguei, só que agora eu vou ler em 2026, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu lembro que eu comprei esse livro quando eu ingressei na faculdade, infelizmente não terminei, nem a faculdade, nem o livro. Mas em 2026 eu vou terminar, eu vou ler esse livro. Ele vai falar um pouco sobre o ateísmo e o porquê que você precisa ter mais fé para ser ateu do que fé para ser um cristão, que realmente tem mais provas de Cristo do que provas que ele não é real. Então tá na lista também para eu ler. Aqui, Jordan Raynor é um clássico, que é o Chamados para Criar. Eu comprei esse livro recentemente para minha esposa, mas eu também vou ler. Depois que eu dei uma pausa nas redes sociais, eu percebi que o meu lado criativo, ele deu uma esticada e eu quero poder fluir mais com essa criatividade. Então eu comprei esse livro para apoiar e entender um pouco mais sobre isso e está na minha lista para eu ler. E é incrível. Logo no primeiro capítulo ele vai falar que Deus ele não se apresentou como todo-poderoso, Deus não se apresentou como o Rei dos Reis, Deus não se apresentou como Rei do universo, mas Deus se apresentou como Criador. Ou seja, Deus é um Deus criativo e Ele é a fonte de toda a criatividade e Ele deseja que os seus filhos também sejam criativos. Livraço. Esse aqui eu comprei depois que nós voltamos de uma conferência lá da igreja da cidade, de líderes que nós fomos em 2024, se eu não me engano, que é a paternidade bem resolvida do pastor Fabiano Ribeiro, incrível. Eu ouvi esse homem pregar lá na conferência e eu me apaixonei pela forma como ele prega, pela clareza bíblica. E depois que eu já li alguns livros, inclusive um dos livros que eu li, que é Queimando no Secreto, é um livro extraordinário, já indico também você ler. Eu li em 2024, quando eu voltei da conferência, mas esse aqui é um clássico dele também. Eu ainda não li, minha esposa leu, falou que é incrível, eu ainda não li e com certeza vou ler, porque ele é um assunto bem pertinente para os nossos dias. Estamos vivendo em épocas de órfãos, filhos de Deus se tratando como órfãos, homens e mulheres de Deus com problema de paternidade. E nós queremos resolver isso. E eu vou ler em 2026 esse livro extraordinário. Miles Moon, esse aqui eu recebi da pastora Nalva também. A pastora Nalva investiu muito na minha vida. A grande parte de uns livros que tem aqui foi a pastora Nalva que me deu. E eu gosto muito de receber livros porque é uma forma de uma expressão de amor. Quando eu recebo um livro de alguém, o presente de um livro de alguém, eu vejo como a pessoa falando assim, olha, eu estou investindo no teu ministério e é uma forma para que eu possa potencializar a tua vida. E esse aqui é o Compreendendo o Reino de Deus. É um livro também incrível, extraordinário, que eu vou ler em 2026. A gente tem muitas dúvidas sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, já começou ou vai se inaugurar ainda, porque uma das mensagens de Jesus era chegado ao reino de Deus, o reino está próximo. Então esse livro aqui vai ajudar muito no entendimento da compreensão do reino de Deus, que eu vou ler em 2026. Esse aqui eu comprei quando eu fui na conferência
do pastor. Na verdade, eu não comprei. Nós recebemos esse livro da conferência que nós somos o Cuidado do Corpo. É um livro que eu já li também, do pastor Luciano Subirá. E nós ganhamos esse livro, que é A Margem, Restaurando as Reservas Emocionais, Físicas, Financeiras e de Tempo em uma Vida Sobrecarregada. Então ele vai falar um pouco sobre restaurando e parando de viver nessa margem, sabe? Sempre na reserva. É um livro que eu comecei a ler um pouquinho, depois parei também, mas eu vou retomar a leitura, porque numa era digital, tecnológica, onde nós não temos margem para nada, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse livro também. E esse aqui, do Reinhard Bunk, esse livro, esse autor, eu sou apaixonado por ele. Inclusive, eu tenho um livro aqui que é o clássico, que é o Evangelismo por Fogo, já li também. Mas eu vou ler este livro aqui, que ele vai falar Somos Inflamáveis ou A Prova de Fogo. Ele vai falar um pouco do Espírito Santo. É um evangelista incrível. Reinhard Bunk é um homem de Deus assim extraordinário. E faz tempo que eu comprei esse livro também. Foi bem na época que eu ainda não tinha o costume de ler. Foi um dos meus primeiros livros, na verdade, que eu comprei. E eu não li, mas agora eu vou ler em 2026. Somos inflamáveis ou a prova de fogo? Responde aí nos comentários se você é a prova de fogo ou se você é inflamável. Esse aqui do Dr. Randy Clark. Randy Clark é um homem assim que eu também sou apaixonado, porque ele tem me ensinado muito sobre transferência de unção, sobre pregação no poder do Espírito, sobre essa clareza. O Dr. Randy Clark, ele tem uma história muito linda, um homem de Deus que se move em cura, e esse livro aqui, eu já li alguns dele, e está na lista também, comprei este ano, que é o Mais de Deus, o Poder da Transferência de Unção. É um livro relativamente grande, mas é um livro bem inspirador. Eu lembro que a maioria dos livros que eu li, ele fez bastante citações deste livro aqui, então eu resolvi comprar para poder ler, entender melhor, para também ter mais de Deus na minha vida. Com prefácio de Bill Johnson. Incrível. Eu vou ler também. E por último, dos que eu tenho aqui, é A História do Cristianismo. Esse aqui é um livro também. Na verdade, esse livro eu já li, só que eu não li com tantos detalhes, mas eu já li e eu quero voltar a ler em 2026, porque eu tenho entendido que nós não somos egoístas em saber que Deus ele tem algo para a nossa vida, somente aqui, e há uma graça do Senhor para olhar para a história daquilo que Ele tem feito com os nossos irmãos lá atrás. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós somos frutos de homens e mulheres de Deus que pagaram um preço. E é uma mensagem também para que nós possamos resistir, perseverar, para que os frutos vindouros possam receber dessa palavra de Cristo que é transformadora. Então eu vou ler novamente, eu vou ler lá pro meio do ano mais ou menos. Eu tenho aqui ideia do que eu vou ler por mês, mas esse aqui eu quero ler muito, porque se tem uma coisa que eu amo é ler a história de homens e mulheres de Deus. Eu tenho outro livro também que é o Generais de Oração e de Avivamento, que eu acabei emprestando por Murilo. Murilo é o meu inscrito fiel, sempre assiste os meus vídeos, sempre dá feedback. Murilo, você é extraordinário. Eu emprestei esse livro por Murilo, ele está lendo também. Eu amo muito de ler sobre biografia da história desses homens de Deus, porque nos conecta ainda mais e nos dá uma mensagem que é possível continuar, é possível viver. Eu amo muito, então eu também vou ler a história do cristianismo em 2026. E tenho alguns outros livros também que eu comprei, que eu vou ler em 2026. Depois eu vou deixar todos os links aqui, se você quiser comprar um desses livros, eu vou deixar os links para você comprar, tanto pela Shopee, pela Amazon. E eu peço que você compre, entre pelo meu link e compre, porque você entrando pelo link, você vai estar ajudando este canal também crescendo e investindo neste canal. Tá bom, gente? Um dos livros também que eu vou ler
em 2026 que não está aqui é O Peregrino. Vou ler novamente, porque é uma história sensacional. Eu preciso ler de novo este livro. Outro livro também que é Discipulado Começa por Contemplação, um livraço. Eu vejo muito o pastor Douglas Gonçalves recomendando e tá na minha lista para ler em 2026 também. A Humildade e a Beleza da Santidade, um livraço de André Murray que eu vou ler também em 2026, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E eu quero saber também se faltou algum livro aqui que você gostaria de me recomendar. Deixa aqui nos comentários, como estamos no começo do mês, do ano, na verdade. Manda aqui os melhores livros para que eu possa ler também. Recomende os melhores que você acha que faz sentido para mim, tá bom, gente? Deus abençoe, se inscreva nesse canal, curta, espalhe esse vídeo para aquelas pessoas que gostam de ler e para aqueles que ainda não gostam, que eles possam também entrar nessa maratona de leitura que transforma vidas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Falou, falou.